ficamos agora com a apresentação do trabalho intitulado Potencial inseticida de duas espécies vegetais sobre estágios iniciais do mosquito Aedes aegypti, do professor José Antônio, da Escola do Erém, Eurídice Cadaval. Olá, ficamos agora com a apresentação do trabalho intitulado Potencial inseticida de duas. Olá, ficamos agora com a apresentação do trabalho intitulado Potencial inseticida de duas espécies vegetais sobre estágios iniciais do mosquito Aedes aegypti, do professor José Antônio, da Escola do Erém, Eurídice Cadaval. Professor Antônio, com o senhor a palavra. Olá, pessoal. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui participando das inovações pedagógicas da mostra. E eu vou mostrar para vocês hoje um trabalho que eu desenvolvi com os meus alunos da iniciação científica e nesses últimos 4 anos, lá na Erém Eurídice Cadaval, a gente vem fazendo um trabalho de divulgação científica junto com estudantes que almejam, entrarem no caminho da pesquisa. Bom, e o trabalho ele é intitulado Potencial inseticida de duas espécies vegetais sobre os estágios iniciais do Aedes aegypti. Pode passar. E o trabalho era composto por 3 estudantes do terceiro ano do ensino médio, o Alex, a Clara e a Renata, e sob minha orientação. Inicialmente, a gente percebeu, nessa época de pandemia, especificamente quando ainda estávamos de forma remota, que não era só a Covid, a virose, que estava tendo seus índices de incidência aumentados. A gente percebeu também que algumas outras viroses, elas caíram no esquecimento por causa, do coronavírus. E entre essas viroses estavam as arboviroses, que são aquelas transmitidas por insetos, por artrópodes. E com isso os estudantes começaram a perceber algumas notícias de aumento de casos de algumas arboviroses bastante conhecidas, que são aquelas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E aí houve um aumento catastrófico, de chikungunya e de dengue. Isso preocupou os estudantes. Então, numa reunião, a gente comentou sobre o assunto e chegamos à conclusão que a gente poderia direcionar nossas pesquisas do ano para se debruçar sobre alguma estratégia que pudesse mitigar os impactos do Aedes aegypti sobre a população itapissumense. E então a gente decidiu pesquisar algumas plantas que apresentassem um potencial inseticida para a Aedes aegypti. E com isso pode passar, esse foi o objetivo então da nossa pesquisa, seria avaliar o potencial inseticida de duas espécies vegetais, especificamente 2 plantas. A gente tentou ver com mais algumas, mas a fim de que a gente conseguisse realizar os experimentos, a gente utilizou 2 espécies sobre os estágios iniciais. O mosquito ele é mais difícil de ser combatido na fase adulta, então a gente foi para as fases iniciais dele, na fase larval e fase de ovo. Pode passar. Desse modo, a gente foi atrás de algumas plantas que a gente pudesse teorizar que elas podiam apresentar algum potencial inseticida contra ou os ovos ou as larvas do Aedes aegypti. E aí, no direcionamento, a gente trabalhou com as seguintes perspectivas. Plantas que habitem regiões que são consideradas regiões de alto estresse, ou plantas que apresentem alguma resistência, algum tipo de odor, elas potencialmente podem ter ali substâncias que possam servir de veneno para insetos ou para outros tipos de animais. Então, desse modo, os alunos foram atrás de algumas plantas, a gente viu algumas possibilidades e aí pesquisou também para ver se já existiam trabalhos com essas plantas e chegamos à conclusão de que nossas 2 plantas modelo para esse tipo de experimento seriam a Mirabilis jalapa, conhecida como Maravilha, e a Zamioculcas zambifolia, que é conhecida como Zamioculcas mesmo. Tá? E a partir dessas plantas a gente continuou fazendo os procedimentos para obtenção dos extratos vegetais.
Pode passar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi coletar as folhas dessas plantas e colocar em estufa no nosso laboratório. E aí essas folhas elas ficaram por 72 horas a uma temperatura aproximada de 65 graus Celsius, até que a gente conseguisse, né, extrair toda a água desse material vegetal. Após as folhas serem secas em estufa, pode passar, a gente triturou, peneirou e obteve o pó dessas folhas. E aí, a partir do pó, a gente fez algumas concentrações de soluções, né? Pode passar até mais um toque. E aí a gente produziu, os extratos aquoso e os extratos salinos dessas plantas. Né? Para o extrato aquoso, a gente utilizou água destilada e para o extrato salino, a gente utilizou uma solução de água com 0,9% de cloreto de sódio. E aí depois fomos para os experimentos. Né? A gente consegue perceber os alunos e os estudantes fazendo algumas análises dos ovos. Então, a gente fez o experimento inicialmente colocando 50 ovos, né, a cada concentração, e essas concentrações que a gente utilizou foram de 0, 10, 25 e 50%. A concentração zero equivalia a controle, e a gente considerou potencial ovicida se os extratos vegetais conseguissem matar 50% dos ovos do Aedes aegypti ou mais. E a gente conseguia perceber se os ovos eles estavam mortos ou não a partir de uma análise em lupa, para que a gente percebesse se o ovo tinha algum orifício de escape, né, de oclusão ou não. Pode passar. Então, aí a gente está determinando quanto foi o nosso percentual, né? Os alunos que fizeram esses slides, então eles foram bem detalhistas, né, no que eles trabalharam aí. Podemos passar para o próximo, porque fala do experimento larvicida. Então, para o experimento larvicida, a gente também usou as mesmas concentrações, a controle, 10, 25, 50%, e a gente adicionou a cada concentração de cada planta 20 larvas. Como as larvas de Aedes aegypti, elas são muito fotofóbicas, ou seja, elas se movimentam muito na presença de luz, a gente colocou as 20 larvas em cada uma das concentrações, e até um tempo de 72 horas a gente percebeu se elas apresentavam motilidade. Se as larvas não se movessem ao expor a lanterna, isso significava que elas estavam mortas. E a gente contabilizou e também foi na linha metodológica de que se 50% das larvas elas não apresentassem motilidade, ou seja, estivessem mortas, a gente consideraria aquele extrato daquela planta como um extrato larvicida, nesse caso. Podemos passar o próximo. Então, a gente apresenta uma tabela que foi construída depois que a gente terminou os experimentos. Né? Vale ressaltar que nós estamos fazendo a tréplica do experimento para ter um maior volume de dados e assim a gente poder rodar uma estatística, porque a observação biológica a gente consegue perceber, mas aí a observação estatística ela vem, né, para ratificar as nossas considerações acerca do experimento. Então, a gente consegue perceber que para os extratos aquoso, né, de Mirabilis jalapa da Maravilha, a taxa de eclosão de ovos foi sempre menor do que 50%. Né? E isso faz, então, a gente considerar o extrato aquoso de Mirabilis jalapa como um potencial ovicida. Né? E o extrato aquoso a 50% de Mirabilis jalapa, ele conseguiu, né, matar 53% das larvas. Nesse caso, o extrato aquoso, 50% dessa planta, ele tem ação larvicida. Tá? Já os extratos salinos de Mirabilis jalapa, eles também, né, apresentaram potencial ovicida, porque a gente não teve mais de 50% dos ovos eclodindo. Tá? Pode passar a próxima. A tabela para Zamioculca examifolia, né, a gente já tem aí uma boa diferença. E a gente percebe que para Zamioculcas, apenas os extratos salinos apresentaram potencial ovicida, tá, para essa planta, e só isso. Né? Em todos os outros extratos e também para as larvas, né, a Zamioculca examifolia não teve potencial larvicida. E assim a gente chega, pode passar o slide, a conclusão de que
os extratos salinos de ambas espécies e o extrato aquoso de Mirabilis jalapa, em qualquer concentração, tiveram ação ovicida sobre Aedes aegypti, que apenas o extrato aquoso de Mirabilis jalapas na concentração de 50% teve efeito larvicida, causando mortalidade de aproximadamente 53% das larvas. Em suma, a gente considera, então, né, a partir dos experimentos, que o extrato aquoso de Mirabilis jalapa, a 50%, ele tem potencial inseticida, ou seja, tanto para ovos quanto para larvas de Aedes aegypti. Pode passar. E assim a gente agradece a nossa participação nessa amostra e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado. Parabéns, professor, pelo seu trabalho. Eu estou encantado com ele, principalmente como você utilizou essa potência do seu trabalho. Ele remete muito a uma defesa de graduação, porque, veja só, o senhor utilizou metodologia bem detalhada, utilizou amostras, controles, fez tudo muito detalhado. Então, assim, esse trabalho é digno de uma graduação, ficou muito bem trabalhado. Parabéns do senhor para as periféricas, que a área periférica uma situação muito grave, e o senhor está de parabéns por essa construção e compartilhar conosco esse trabalho tão bem feito, tão bem elaborado. Gratidão, professor, e muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Um dia estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Esse aí vou levantar. Onde colocar a mão eu vou abençoar. Quem cuida de você não dorme. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E aí, galera? Professor Fernando Augusto passando por aqui para mais uma etapa da 9ª Mostra de Inovações Pedagógicas. Desta feita, robótica e tecnologia. Vamos nessa? Bom dia. Bom dia! E aí? Meu nome é Aline Guedes,
Meu nome é Aline Cecília. Somos do Areia de Carnaval em Itapsuma e temos como orientadora a professora Cibele Reis. Sou eu. Parece, velho. Bastidores. Pode começar? Então, Pode começar, pessoal. Então, o nosso projeto, ele é o Desperta, uma ferramenta para auxiliar em tempos pandêmicos. Ele foi desenvolvido no meio da pandemia, quando a gente começou a observar que casos como depressão, ansiedade e problemas físicos, como problema da coluna, estava crescendo, porque as pessoas estavam adiando algumas atividades essenciais, como descanso, alimentação e se hidratar. Então, a gente começou... Pode passar. Pode passar? Pode passar. Assim, pronto. Então, a gente começou a pensar em algo que pudesse mudar essa problemática e de uma forma positiva, né, na vida deles, pudesse acompanhar eles no dia a dia e que ajudasse eles a ter uma vida saudável de novo. Então, com o auxílio de um kit de prototipagem de Arduino, a gente aplicou a nossa metodologia de pesquisas, que foi através de dados da Organização Mundial da Saúde, que falava sobre os horários corretos de que a gente tem que fazer algumas funções do nosso dia. Ir ao banheiro no horário correto, se alimentar nos horários corretos, beber água no horário correto. E a cada 1 hora se deve ter, no mínimo, 1 hora de descanso, para que o usuário consiga absorver as informações de estudo e também de trabalho, porque quando você passa muito tempo fazendo certa função, o nosso corpo ele meio que para de trabalhar e a gente acaba que se sobrecarrega de certa forma. Então, com o auxílio desse kit de prototipagem de Arduino, a gente utilizou um LED e um buzzer, que é um sensor de som. Um LED e um buzzer, que é um sensor de som, onde quando o despertador chega a certo horário que o usuário deverá fazer tal função, ele começa a apitar e a acender o LED para chamar a atenção do usuário ao que ele deverá fazer naquele momento. E aqui no display, ele mostra o que o usuário deverá fazer. Se caso o usuário precise ir ao banheiro, vai aparecer aqui, ir ao banheiro. Se caso seja descanso, vai aparecer que ele deverá descansar. Os resultados que a gente teve, junto com que a gente experimentou o nosso projeto com a nossa coordenadora, com a nossa orientadora de pesquisas e com alguns alunos. A gente notou que os objetivos da gente, ele foi alcançado, que foi usar uma tecnologia de conceito básico da robótica para auxiliar as pessoas no dia a dia, a elaboração de um dispositivos que a gente pensou para que eles acompanhassem ele no dia a dia de forma prática e rápida, e ajudou muito de forma positiva, porque a gente testou também no nosso dia a dia de estudo, a gente é estudante do 3º ano, e a gente viu o quanto a gente sobrecarrega com pequenas coisas e o quanto a gente adia nas atividades. E, além disso, a gente também visou em criar um aplicativo para que tivesse alcance de outras pessoas. E esse aplicativo, ele tem basicamente a mesma função, a gente só não trouxe ele porque ele está em desenvolvimento, mas ele vai ter basicamente as mesmas funções. Pode passar o slide. Pode passar. Essa montagem, ela é a mesma daqui, foi feita através de um site de montagem de circuito. E a gente, antes de montar de forma física, que é a nossa montagem piloto, a gente fez um desenho para que não houvesse nenhum erro e a gente também consegue testar como é que ele vai ser através desse site. Pode passar. E é isso. Não tem a mostrar. Isso é isso. E aí, terminou aí? Que legal! Ainda tem alguma consideração para fazerem? A consideração que a gente tem para mostrar para vocês é que o nosso projeto, ele é um projeto que pode
ser aplicado de forma positiva na vida das pessoas, de forma prática, porque a nossa ideia piloto é essa daqui, mas nós já estamos visando colocar de maneira mais acessível, menor, de mais fácil de manusear, de levar para outros lugares, porque na nossa visão e na visão das pessoas que a gente conversou, não é prático. Isso aqui é só piloto, essa aqui é só a parte do circuito, mas a gente tem uma caixinha que a gente colocaria ali dentro, entendeu? Então, a gente conversando com as pessoas, a gente viu que isso aqui não é uma coisa muito prática de estar carregando. Então, a gente foi cobrado no começo, por que não aplicativo? Por que não aplicativo? Então, a gente começou esse desenvolvimento desse aplicativo, onde o aplicativo ele tem uma agenda, que você loga com sua conta do Google e você pode vai mostrar as funções que você tem que fazer. Digamos que hoje o senhor tem aqui um trabalho para apresentar, a gente tem um trabalho para apresentar. Amanhã a gente tem uma prova, quinta-feira a gente tem que ir no banco fazer alguma coisa. Então, todas essas funções serão mostradas aqui no aplicativo. Deixa a gente mostrar. Não sei se dá para ver. Dá para ver? Sim. Dá sim. E também tem um checklist, onde você quer tipo um bloquinho de notas, onde você adiciona algumas coisas e sai riscando ao decorrer do seu dia. Hoje eu tenho que apresentar o trabalho da CIP, eu tenho uma prova e tenho revisões para fazer para as provas de amanhã. Então, a gente vai no checklist e vai riscando. E também tem a parte do lazer e de eventos culturais que a gente vai apresentar, que envolvam coisas de tecnologia. Porque a gente percebeu também que na Tem o dia a dia pandemia... também, né? A gente percebeu que na pandemia a gente precisava de algo que realmente ajudasse a gente a ter um controle no nosso dia a dia, né? Porque a gente sobrecarregou tanto pelo fato do lockdown sempre, a gente tem que se adaptar a trabalho home office, a estudo home office, tudo isso, e a gente necessitava de algo que ajudasse. Além do lazer, porque a gente fica tão focado no trabalho que a gente esquece que a gente tem que ter um tempo de lazer, um tempo para conversar, de conhecer outras coisas. E esse é o foco do nosso aplicativo, a gente colocar uma aba de lazer para que as pessoas pensem, tá tendo um evento ao vivo, posso assistir. Tá tendo um evento na pracinha da minha casa, dá para eu ir. São coisas que a gente pensou mais na saúde mental, que está sendo muito afetada, e na saúde física. E também pensamos em colocar uma aba para que pudesse ajudar pessoas com deficiência visual e auditiva, porque a gente conversando, né, a gente viu que tem algumas coisas que a gente ainda pode adicionar, porque o aplicativo ainda está em desenvolvimento. Então, a gente quer colocar um sensor de som para que ele possa falar de voz, um comando de voz, para quando o usuário que ele é deficiente visual, ele consiga ouvir. Você deverá fazer esta função nesse exato momento. E o deficiente auditivo, a gente quer que ele esteja um vibretozinho para que ele vibre na mão do usuário quando ele despertar. Você entendeu a ideia? Muito bem, meninas. A Aline Cecília e Aline Guedes, não é isso? Que estão apresentando aí o trabalho sob a orientação da professora Beatriz Araújo e da Cibele Reis. Esse trabalho é justamente o título Desperte, uma ferramenta para auxiliar em tempos pandêmicos. E o que eu mais acho interessante do trabalho de vocês é justamente, além do engajamento, mas, sobretudo, a relevância social. E eu penso, justamente, que a escola ela tem essa função, esse papel de como ser, portanto, relevante na sociedade. É pensando na escola e executando na sociedade. Desta maneira, meninas, eu gostaria aqui de parabenizar o trabalho de vocês, desejar sucesso e ficamos felizes em poder receber o trabalho de vocês. Valeu, parabéns, bom trabalho. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigada, até a próxima. Tenha um bom dia. Obrigado, tchau, tchau. Valeu. E aí, galera? Show de bola estar aqui com vocês, hein? Vamos lá, mais um trabalho vindo agora da ETE Cícero Dias, professor Richardson Silva, juntamente com Carlos Burgos. É com vocês, pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? Vamos iniciar aqui a nossa apresentação da nossa prática pedagógica.
A nossa prática pedagógica foi a galeria virtual. Eu sou o professor Richard, sou professor de programação de jogos na ETS Ciro Dias, e aqui é o professor Carlos, o professor de multimídia também da ETS Ciro Dias. Pode passar. Bem, essa proposta começou dentro da quarentena, né? Quando a quarentena começou, nós perdemos algumas interações com os estudantes também perderam um pouco de autonomia que eles tinham dentro das salas de aula, né? Então, era possível se movimentar, era possível criar grupos, o professor tinha a possibilidade de intervir em grupos individuais, né? Então, a gente tinha toda uma dinâmica acontecendo dentro de sala de aula que não acontecia mais no tradicional não, no Meet, né, nessas reuniões do Zoom, certo? Então, isso se tornou um problema, e aí, pode passar? E aí é que veio essa prática, né, que a gente teve por objetivo principal manter as interações interpessoais entre os estudantes e também os professores dentro de um ambiente virtual, né? Promover um pouco de liberdade de locomoção, então de alguma forma, de que alguma forma fosse possível, né, que os estudantes pudessem não somente ser espectadores numa sala de aula, mas que eles pudessem interagir entre si, pudessem se movimentar, e que eles também pudessem customizar o ambiente virtual, dando um pouco mais de personalidade àquela situação, àquela aula, àquele trabalho que eles estivessem desenvolvendo, né? E também, o principal, né, eu acho que em cima de tudo isso, era promover a apresentação de trabalhos de forma lúdica, né? Então, a gente quebra muito essa questão da apresentação e das aulas em que não há interação, para que se torne meio que uma grande brincadeira nesse processo. Pode passar. A ferramenta escolhida para desenvolver esse trabalho foi a Gartetal. É uma ferramenta que ela se assemelha muito com o Meet e com o Zoom, como o professor Carlos falou. Porém, ela tem um diferencial muito gigantesco, que ela torna o Meet e o Zoom um pouco gamificado. Um pouco não, muito gamificado. A gente vai ver um pouquinho depois nos resultados. E esse ambiente é totalmente personalizado e customizável. E você pode criar diversas interações dentro dessa plataforma que a gente vai ver. E o legal dela é que, como o professor Carlos falou, os alunos tinham essas interações pessoais, que, por exemplo, o aluno poderia conversar com uma pessoa individualmente, ele não precisaria comunicar com a sala inteira, né? Que o Meet faz isso. Quando você quer falar com alguém, você não fala com uma pessoa individual, você fala com a sala inteira. O Garten não. Você pode escolher a pessoa que você quer falar com o seu personagem, que a gente vai ver mais na frente. Você consegue andar até essa pessoa e você abre uma comunicação apenas com ela. Você consegue contar alguma coisa para ela, ou com o seu professor, uma comunicação apenas com ele. Você não precisa se comunicar com a sala inteira. Pode passar. E as atividades desenvolvidas com essa plataforma foram... eu defini um tema, a gente definiu um tema, né, na nossa disciplina de CJD, que para essa disciplina foi o tema de jogos. Eles pesquisaram esse tema, depois disso, prepararam o ambiente baseado no tema que a gente propôs. Então, o ambiente também conversava muito com o tema. Selecionaram elementos também para a sala virtual, então eles poderiam selecionar diversos elementos para conseguir criar interações nessa sala virtual. E, além disso, usar a criatividade para gerar essas interações intuitivas, que o usuário que entrasse, o professor ou qualquer outro usuário que poderia entrar nessa sala virtual, ele conseguisse interagir com os elementos intuitivamente. Pode passar. E aqui está um dos resultados que a gente teve. Esse ambiente aqui foi personalizado todo por alunos. O site, o Gartental, ele dá diversos objetos para eles colocarem do site, porém também você pode criar os seus objetos do zero. Como o professor Carlos ensina multimídia aqui no Navin, ele ensina essa parte de criação de elementos visuais. Então, já linka com o que a gente ensina aqui no curso técnico do ETE. Pode passar. E aqui no resultado dá para ver melhor. Essa aí é a movimentação. Você tem a movimentação livre durante a plataforma, né, dentro da sala virtual. Você consegue entrar em outras salas também criadas por alunos ou criadas por
grupos de alunos, né? E consegue interagir com objetos, por exemplo, interagir com cartazes. E nesse cartaz vai ter um vídeo falando um pouco da temática do tema do proposto, vai ter um texto informativo, vai ter um site informativo. Então, as possibilidades são tremendas de criação nessa plataforma. O interessante é que eles conseguem criar, né, salas virtuais Uhum, e facilmente transitar de um ambiente para outro. exatamente. Então, vamos dizer que nesse ambiente que vocês estão vendo aí, tem 6 salas. Uma tem um grupo de estudo de matemática, outra tem um grupo de estudo de física, por exemplo. Então, o aluno pode facilmente entrar em um grupo de estudos, verificar se já está sendo estudado o tema que ele está em dúvida, não está, volta para a sala de física e continua lá de forma bem lúdica, de forma bem simples, né, de transitar e de se comunicar. Uma coisa interessante é que quando você chega perto de um outro usuário, é porque nesse vídeo aí não tem, tá? Mas quando você chega perto de uma outra pessoa, automaticamente o programa, ele abre a sua câmera e abre a câmera da pessoa que está perto. Então, por exemplo, se eu estivesse jogando e Richardson estivesse em uma dessas salas, eu chegasse perto dele, as nossas 2 câmeras iam abrir como se a gente estivesse em um Meet, que a gente poderia interagir. Se eu me afastar, a minha câmera é desligada, dele também, e aí vai se ligar em quem estiver perto de mim. Então, isso facilita muito a troca de informação entre os estudantes e, como a gente falou mais cedo, facilita que o professor interaja individualmente com os grupos, né? Pequenos grupos na sala virtual, o professor consegue tirar dúvidas em grupos de estudo, tirar dúvidas de alunos individuais de forma muito mais tranquila e muito mais fácil. E a plataforma também dá a possibilidade do professor conversar com todo mundo, né? Que em alguns momentos você quer falar com a sala inteira. Então, você não é obrigado, tipo, pedir para todo mundo juntar perto de você. Você consegue transmitir como se fosse um Meet tradicional para toda a sala e todo mundo vai conseguir ver e assistir você e assistir sua apresentação. E era isso. E aí, muito bem, cara. Tanto quero parabenizar aqui o professor Richardson e o professor Carlos Burgos pelo excelente trabalho. Eu acompanhei atentamente aqui a apresentação de vocês e fiquei encantado quando vocês trazem no trabalho de vocês essa possibilidade de interação, de criação, mas sem deixar de lado a ideia da brincadeira, do lúdico. E isso me faz lembrar uma fala do Steve Jobs, que ainda quando estava entre nós, lançando um dos seus produtos, ele dizia o seguinte: isso tem que ser divertido, né? E veja que o sucesso, obviamente, né, que os seus produtos fazem até hoje, né? Então, essa questão da comunicação em grupo e a comunicação específica, a interação do professor com os estudantes, ou seja, com os pares, com os grupos ali, seja coletivamente, seja do ponto de vista individual. Isso me faz lembrar também uma fala do professor Rubem Alves, que falava justamente sobre o encantamento, né? E vocês trazem isso no trabalho de vocês de uma maneira muito simples, né? E eu diria que a palavra simples aqui não é um demérito, muito pelo contrário, é um elogio, porque a grande sacada é quando a coisa é simples, não é quando ela é complicada. Parece que antigamente o mérito é que a coisa tinha que ser complicada, tinha que ser difícil, né? Mas vocês apresentam de uma maneira muito simples, e essa é a ideia. Nosso desejo, portanto, é que o trabalho de vocês possa ser amplamente desenvolvido, divulgado, e como a gente tem dito aqui, é justamente pensando na escola e aplicando na sociedade, e entendendo que a própria escola é uma sociedade, não é? Ou parte dela, e que vocês são, portanto, aqueles que estão pensando a favor da escola e da própria sociedade, para pessoas, para a gente, né? De maneira simples. Então, isso traz uma sensação boa, agradável e, sobretudo, de gratidão. Tá bom, pessoal? Obrigado. Então, nossa palavra aí, mais uma vez, de incentivo. Parabenizo, portanto, o trabalho de vocês e transmita, por gentileza, o nosso abraço a toda a equipe docente da ETE Cicero Dias, também a equipe discente, seus estudantes. E eu fiquei pensando aqui, mesmo vocês aí com máscaras,
eu tenho uma noção de que vocês são muito jovens Sim, mas somos. e já professores, então isso é muito bom. A cara nova aqui do Aham. governo do estado de Pernambuco, né? E o estudante se misturando nesse bom sentido aí com seus alunos. Valeu, Uhum. pessoal. Grande abraço, até a próxima aí. Foi um prazer. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. E aí, galera? Está acompanhando aí os trabalhos? Espero que você esteja gostando. A gente está aqui se deleitando com os trabalhos que estão sendo apresentados aqui na nossa 9ª Mostra de Inovações Pedagógicas. Agora, a bola vai ser passada para o professor Abel Pedro, lá da EREM Severino Cordeiro. É com você, Abel. Show de bola! Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Pedro Abel e a gente vai falar um pouquinho hoje aqui da robótica. Vamos, então, ver aí o itinerário formativo, que é uma novidade aí, realmente é uma inovação pedagógica que, no caso aí, seria parte do conjunto de unidades curriculares que vão ser ofertadas, né, pelas escolas para possibilitar que o estudante consiga se aprofundar nos seus conhecimentos. Então, a área de conhecimento é a robótica, tá? A gente vai falar um pouquinho de robótica. E, como eu já me apresentei, eu sou o autor aí desse, vamos dizer, projeto, dessa eletiva, podemos assim dizer. E os estudantes que foram envolvidos nela foram os alunos participantes da OBR, pessoal. Então, a Olimpíada Brasileira de Robótica está inclusa principalmente aí nesse itinerário formativo. A abordagem conceitual, ela tem como princípio aí a robótica, como uma ferramenta para dar uma ajudada aí a aprender, e principalmente a OBR. Só que a OBR, ela não busca cobrar muito do aluno os conteúdos em si, não. Ela busca mais utilizar a tecnologia como uma ferramenta para ampliar o pensamento, inclusive através da programação em si. E a metodologia aplicada, ela se dá principalmente, assim na seletiva, nesse itinerário formativo, através das competições. Elas são competições práticas mesmo, com robôs que, com a pandemia, acabou passando a ser robôs virtuais, usando aí o S-Bot, que vamos dizer assim, que é uma plataforma de simulação, como se fosse realmente o robô, só que de uma forma virtual. E também tem a parte da prova prática. Entra aí a parte totalmente estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica e a nível também brasileira, já que a Olimpíada Brasileira a Olimpíada é brasileira de robótica. Então, tem a parte tanto virtual quanto a parte teórica aí da coisa, e é bem interessante. A relevância mesmo desses itinerários formativos aí, como conjunto de disciplinas e projetos e oficinas e outras situações de trabalho, é que o estudante consiga escolher, no ensino médio, essa ideia de expandir a robótica, fortalecer a formação dele ali na rede estadual e especialmente aí, no nosso caso, focado no pessoal dos terceiros anos. Se bem que esse ano foi bem diferente, foi bem inovador, porque vou ir passando aí um videozinho, que vocês vão ver rodando, foi nossa participação esse ano, de 2021, que também envolveu o pessoal do primeiro ano. A gente estava muito focado em 2020, quando começou literalmente aí essa parte virtual, focado no terceiro ano, mas esse ano a gente já conseguiu expandir para o primeiro ano, já teve medalha, inclusive, para o pessoal aí do primeiro ano. E enquanto passa esse videozinho, e a gente tem um tempinho, eu vou falar um pouquinho dessa Olimpíada Brasileira de Robótica. No próprio site diz lá que é uma das Olimpíadas Científicas Brasileiras que utiliza da temática da robótica, como a gente já sabe, e ela tem um objetivo aí de estimular os jovens, seja na carreira científico-tecnológica, e aí ela consegue identificar os talentos. E aí, com esses talentos, ela promove debate, atualiza o processo de ensino-aprendizagem brasileiro e assim por diante. A UBR em si, ela se destina a qualquer estudante, tá? Pode ser de escola pública ou privada, do ensino fundamental, médio, técnico, em todo o território aí nacional, sem nenhum problema. É uma iniciativa pública, inclusive, ela é totalmente gratuita e não tem fins lucrativos, não. A OBR, ela possui duas modalidades. A gente vai ver mais na frente aí, nas evidências, que tem a prática e a teórica. E essas modalidades, elas procuram se adequar tanto ao público que nunca viu robótica na vida, como vocês vão ver aqui alunos que nunca viram, mas adoraram participar,
para ter esse contato, literalmente mesmo, com a robótica educacional. E as atividades que a UBR promove acontecem através de competições realmente práticas com os robôs e também com as provas teóricas em todo o Brasil. Na modalidade prática, literalmente falando, ela acontece através de eventos e competições que começam com competições regionais. Depois elas viram a parte aí da etapa estadual, onde as equipes vão se classificando, os estudantes vão para uma determinada final nacional ali, e aí a organização da UBR consegue fazer gratuitamente esse evento aberto ao público e todo mundo consegue ali visualizar e participar em si de certa forma. Já a modalidade teórica, não. A modalidade teórica ela acontece nas escolas mesmo, certo? E também em sedes regionais. E aí a comissão de professores e pesquisadores da UBR consegue fazer uma fase única e com essa fase única consegue passar os estudantes para uma segunda fase, vamos dizer assim. E aí a gente consegue ver que a UBR ocorre já faz um bom tempo e ela é também apoiada, inclusive, pelo MEC, certo? E envolve de forma voluntária um grupo de muitos, digamos, muitos profissionais em si, mas são todos voluntários, são pessoas de universidades consideradas como melhores do Brasil. E aí está aí a evidência que a UBR ela promove, além disso, a certificação para os alunos que participam, além de medalhas. Esse ano teve um diferencial aí que foi uns broches bastante bonitos. E aqui estão as evidências da nossa escola, que seria a ERENS, a ERENS Severino Cordeiro de Arruda. Nesse primeiro aí, onde tem aparecendo 4 pessoas, está totalmente sem máscara, pessoal, porque a gente fez de forma virtual, né? Cada um na sua casa, a equipe ali fazendo a reunião. E esse ano, você já pode ver aí, ó, a certificação. Isso aí seria o líder da equipe de 2021. Então, a gente já teve, inclusive, essa parte da premiação. Aqui também mostra um pouquinho das evidências de 2020, por exemplo, que teve medalhista da teórica, como vocês estão vendo aí a premiação da Olimpíada de Robótica, a UBR na modalidade teórica de 2020. E, por sorte, ainda hoje a gente conseguiu fazer o registro da premiação da modalidade teórica agora de 2021. Acabou de chegar na escola pela manhã a medalha aí da jovem desse ano que ganhou, juntamente com o certificado que a gente imprimiu lá e entregou, e que bom, deu para incluir ainda nesse slide aí, e realmente está sendo inovação na escola, porque isso nunca acontecia e agora a gente está conseguindo envolver alunos ao ponto deles serem medalhistas e está sendo, de fato, na minha concepção, uma inovação pedagógica bastante válida. Bem, é isso aí, tá? Deixa eu voltar para cá. Show de Espero bola. que vocês tenham gostado. Pedro Abel. Com certeza, meu irmão. Muito legal. Eu estava ponderando aqui, assistindo a apresentação e vendo hoje o estado de Pernambuco como uma unidade homogênea, não heterogênea, né? Eu digo homogênea no sentido justamente da aproximação que nós temos justamente em função da tecnologia e que esses recursos têm chegado de ponta a ponta, do litoral ao sertão. E para nós receber o trabalho da EREM Severino Cordeiro é muito bom, ainda mais com você, professor Abel Pedro, que tem se destacado nessa área de robótica, de tecnologia, e que apresentou também esse trabalho. Eu estava refletindo aqui justamente esse contato que os seus estudantes podem ter com a robótica educacional, participando de competições. Mas quando a gente fala de competição, eu acho que vocês conseguem superar a ideia de competição e atrelada à ideia de cooperação. A robótica ela consegue participar de uma competição onde alguém vai ser o vencedor, alguém vai ser o melhor, tudo bem, mas depois todas aquelas informações elas são compartilhadas, então isso vira cooperação. E essa cooperação ela vai trazendo inovação, ela vai trazendo uma relevância para a sociedade, e não só para o chão da escola, mas, sobretudo, para a sociedade. Então, isso aí fica muito, muito claro aí no teu trabalho, e para nós é um prazer receber aí o trabalho de vocês. Queremos mandar também uma saudação aí a toda a comunidade escolar da EREM Severino Cordeiro, né? E
breves dias a gente vai estar junto aí novamente, seja virtual, seja presencial, seja como for, mas, sobretudo, pensando nesse ambiente colaborativo, nesse ambiente de pensamento e de inovação. Tá bom? Valeu, Abel. Grande abraço. Parabéns aí pelo trabalho. Até a próxima. Valeu. Mais Show uma de vez, bola. obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Que a justiça seja feita, familiares e amigos ligam nas ruas. Que a justiça seja feita, um olhar e uma mãe que perderam seu filho. Que a justiça seja feita, por uma vida que foi interrompida. Que a justiça seja feita. Queremos que nossos direitos como seres humanos sejam respeitados pelo grande e pelo baixo, sem essa de ser melhor e pior. Na verdade, o que importa é quem te ajuda a ser melhor. Que a justiça seja feita, familiares e amigos ligam nas ruas. Que a justiça seja feita. Vivemos num mundo onde tudo é dinheiro, o seu silêncio é comprado por um alto preço, onde o sistema dita as ordens que favorecem apenas os fortes. Eu vi famílias sofrendo sem comida, sobrevivem com o mínimo por dia, vão pelas ruas e pedem por ajuda. O sofrimento é a dor que mais machuca. Que a justiça seja feita, um olhar e uma mãe que perdeu seu filho. Que a justiça seja feita. Mãe chora pelos filhos que foram assassinados, por serem negros favelados, seres humanos que nasceram diferentes, e sua cor ainda incomoda muita gente. Que a justiça seja feita, familiares e amigos que estão nas ruas. Que a justiça seja feita, no olhar de uma mãe que perdeu seu filho. Que a justiça seja feita, por uma vida que foi interrompida. Que a justiça seja feita. Religião, etnia e gênero são assuntos que para muitos são polêmicos. Alguns buscam liberdade, outros